A domesticação de animais é um processo bem antigo que faz voltar ao período pré-histórico. Ela envolve a adaptação e seleção de grupos de seres vivos com características úteis para facilitar a vida dos humanos. No início dos tempos, quando nossos ancestrais ainda viviam em cavernas e caçavam para sobreviver, eles começaram a perceber que alguns animais poderiam ser mais do que apenas alimento. Eles notaram que certas espécies tinham características que poderiam ser úteis para outras finalidades além da alimentação. Assim, começou o processo de domesticação. Os seres humanos começaram a criar animais para fins específicos, como transporte, vestimenta e até mesmo companhia. Isso envolve mudanças comportamentais nos animais, tornando-os dóceis e submissos aos humanos. Espécies como cães, gatos, vacas, porcos, galinhas e ovelhas foram domesticadas para diferentes propósitos. Os cães, por exemplo, inicialmente eram usados para caça, mas ao longo do tempo, tornaram-se nossos fiéis companheiros. As vacas forneciam leite e carne, enquanto as ovelhas eram fonte de lã. Porém os humanos nem sempre tiveram sucesso. Hoje veremos alguns animais que os humanos nunca conseguiram domesticar. Alces. Há alguns séculos, durante o reinado de Carl na Suécia, quando as cavalarias ainda eram uma presença comum, houve uma tentativa de domesticar alces. Parece que os cavalos não satisfaziam os padrões de glamour do rei, então ele ordenou que seus homens capturassem alces para substituí-los. O rei buscava um animal capaz de intimidar os cavalos inimigos e escolheu o alce para essa função. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Logo se descobriu que os alces eram demasiadamente perigosos para serem manejados de perto, especialmente durante a época de acasalamento, quando se tornavam extremamente agressivos. Além disso, eram mais suscetíveis a doenças do que os cavalos e sua dieta exigia cuidados especiais. Os alces também demonstraram uma inteligência notável. Tornou-se desafiador utilizá-los em combate, pois evitavam áreas onde outros alces haviam sido mortos e fugiam ao primeiro sinal de perigo. Zebras. Durante os séculos XIX e XX, na África, os colonos enfrentaram desafios com seus cavalos. Os equinos eram mais suscetíveis a doenças em comparação com as zebras, e nem sempre era prático transportar cavalos da Europa. Por isso, decidiram tentar domesticar zebras. Parecia uma escolha promissora na época, visto que as zebras eram parentes próximas dos cavalos e dos burros, ambos já domesticados. No entanto, logo descobriram que as zebras não eram suscetíveis à domesticação devido às suas características agressivas e vigilantes. São animais ágeis, que fogem ao menor sinal de perigo e reagem com coices e mordidas se capturadas. Os colonos tiveram algum sucesso em seus esforços, conseguindo capturar e adestrar algumas zebras. No entanto, logo perceberam que as zebras eram menores que os cavalos e extremamente difíceis de montar, tornando-se agressivas após certo tempo. Hipopótamos. Os humanos prudentemente mantêm distância dos hipopótamos, considerados um dos animais mais letais do mundo. Anualmente, mais pessoas são vítimas de ataques de hipopótamos do que de leões, elefantes, leopardos, búfalos e rinocerontes combinados. É evidente que qualquer encontro entre um humano e um hipopótamo provavelmente resultará em desastre para o humano. Equipados com dentes enormes e uma velocidade surpreendente, os hipopótamos podem correr até 48 km por hora, apesar de seu considerável peso. Para comparação, Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, mal atinge 45 km por hora. Apesar disso, houve tentativas isoladas de domesticar hipopótamos. No entanto, como era de se esperar, esses esforços terminaram tragicamente. Em 2011, Mario Zeus, um agricultor sul-africano e oficial do exército, foi morto por um hipopótamo de 1,2 toneladas com 5 anos de idade, que ele tentava domesticar. Els chamava o hipopótamo de Humphrey e o considerava seu animal de estimação. Ele costumava nadar com Humphrey e até chegou a montá-lo, descrevendo o animal como um filho para ele. No entanto, Humphrey não compartilhava dos mesmos sentimentos e acabou matando Els no mesmo rio onde costumavam nadar. Antes do trágico incidente com Els, Humphrey já era conhecido como um terror na região onde viviam. Em uma ocasião, perseguiu um homem e seu neto até uma árvore depois que eles passearam de canoa no rio que cortava a fazenda de Els.
Humphrey também era famoso por atacar bezerros e assustar jogadores de golfe em um campo próximo. Elefantes. Os elefantes asiáticos não são usualmente considerados animais domésticos, apesar de terem sido capturados e treinados por mais de 3.000 anos. Em vez disso, são classificados como animais domesticados ou selvagens. Os elefantes asiáticos que foram capturados e treinados não se enquadram na categoria de animais domésticos porque não foram submetidos a um processo de reprodução seletiva. A reprodução seletiva envolve a seleção de descendentes com base em características desejáveis, e para que os elefantes se tornem domesticados, seria necessário aplicar esse processo por até 12 gerações. Somente na 12ª geração eles seriam geneticamente distintos de seus ancestrais selvagens e poderiam ser considerados domésticos. Em geral, os elefantes asiáticos capturados não passam por esse processo de reprodução seletiva, exceto por alguns casos que foram submetidos a esse processo até a 2ª geração. Isso os classifica como animais selvagens. Embora permitam que os humanos os montem devido ao treinamento recebido, eles mantêm sua natureza selvagem, tornando-se imprevisíveis, assim como qualquer outro animal selvagem. Bonobos. Os bonobos são considerados animais domesticados, embora não tenham sido domesticados por intervenção humana. Ao invés disso, eles passaram por um processo de domesticação natural. Os cientistas ainda não têm certeza de como isso ocorreu, mas acredita-se que tenha começado cerca de 2 milhões de anos atrás, quando o rio Congo se formou na África. Esse evento separou os ancestrais dos bonobos e dos chimpanzés que habitavam a região. Ao norte do rio, os primatas evoluíram para se tornarem maiores e mais agressivos devido à competição por alimentos com os gorilas maiores. Do outro lado do rio, estavam os primatas que eventualmente se tornariam os bonobos. Eles tinham acesso a abundantes recursos alimentares e não tinham a competição dos gorilas. Isso levou as fêmeas a se tornarem mais seletivas em relação aos machos com quem se acasalavam. Os machos agressivos foram gradualmente eliminados, pois as fêmeas preferiam se relacionar com machos mais pacíficos e gentis. Esse processo natural de seleção levou à domesticação dos bonobos ao longo do tempo. Raposas. Em determinado momento, conseguimos domesticar completamente as raposas. No entanto, essa linhagem se extinguiria, e as tentativas modernas de redomesticá-las foram apenas parcialmente bem-sucedidas. De forma irônica, a raposa extinta que domesticamos era conhecida como cão-foiguian ou iaga. Ela foi domesticada a partir de populações selvagens do culpeio, também conhecido como raposa andina. Curiosamente, o cão-foiguia não era muito popular naquela época, provavelmente porque não era tão útil quanto um cachorro comum. Há também evidências de que tentamos domesticar raposas muito antes do cão-foiguia, mas acabamos optando por gatos. Os gatos foram preferidos às raposas porque não conseguimos determinar uma utilidade clara para elas. A domesticação de raposas é desafiadora devido à sua incrível teimosia. O geneticista russo Dmitry K. Beliaev tentou mudar isso na década de 1950, quando iniciou um projeto para domesticar as raposas prateadas. Estas raposas prateadas são, na verdade, raposas vermelhas afetadas pelo melanismo, que é o oposto do albinismo e resulta na coloração preta dos animais afetados. Após 4 gerações, as raposas começaram a exibir comportamentos caninos. Desenvolveram afeto pelas pessoas, abanavam o rabo e lambiam seus criadores. Após 50 gerações, elas já latiam, respondiam aos comandos humanos e compreendiam gestos. Além disso, passaram a emitir vocalizações distintas das raposas selvagens. Embora o projeto esteja em andamento e seja considerado um sucesso, as raposas foram domesticadas, mas não totalmente. Esse foi o vídeo, deixe seu like e comentário com sugestão de vídeos.